Tem uma coisa que ninguém tá falando sobre a série Coração de Ferro. Quando é o Tony Stark que se gaba, é carisma. Só que quando é a Hayley Williams, é arrogância. Não se trata de rejeitar alguém. Construção, evolução e desenvolvimento. Guardem essas 3 palavras durante tudo que foi dito aqui. O padrão que grita e antes mesmo da fala terminar eu já sabia que ia repercutir na internet. A série mal começou e a Hayley Williams falou isso. A garota vai ser maior que o Jobs. Tá mostrando que a garota tem sonhos, e isso é normal. E eu apoio muito isso de qualquer pessoa. Maior que o Gates, maior que o Pink, maior que o Stark, ao mesmo tempo. E aí pronto, foi o suficiente pros nerdolas entrar em parafuso. Primeiro, respeito, nerdola nada, Peter Sensei, do canal Ei Nerd. Segundo, não foi essa fala que pegou, foi essa daqui que eu vou passar pra vocês agora. Acha que Tony Stark seria Tony Stark se ele não fosse bilionário? Mas será que essa galera já parou pra pensar? O Tony Stark começou no CM dizendo que era Gênio bilionário pegou a filantropo. Pode parar, não foi assim que ele começou. Ele começou assim. Um grande salto entre o primeiro Homem de Ferro, que foi esse aí dele criando a máquina numa caverna, sendo escravo, com o coração dele quase sendo perfurado pelos tiraços da bomba, com pressão do monte de terrorista, e ele lá, ó, até chegar na fala dele ser rico, playboy, filantropo, bilionário e tal, ele teve camadas. Não foi só uma fala da boca pra fora. Ele tava falando uma discussão com Steve Rogers, tá? Que diferencia, primeiro, quem é superior. Segundo, a diferença de criação. Teve também origem, a filosofia de cada um. Personalidade e liderança. Não foi só uma fala jogada ao vento. E o que tem a ver o humor dele durante as guerras e tal? O Hulk chegou numa bicicletinha. Isso é problema também? Então tá, você quer falar do Senhor Incrível? Vamos falar de Reed Richards, o vulgo homem mais inteligente do mundo. Ele simplesmente domina física, química, biologia, mecânica quântica, criou invenções, é um mestre das criações, estrategista e explorador do mundo. Legado. O que eu falei no começo para vocês? Construção, evolução e desenvolvimento. Ela pode sonhar. Ela pode sonhar. Isso não é errado. Mas ela não precisa pagar ninguém para ter a sua própria meritocracia. Ela não precisa ser maior que ninguém, abaixando as outras pessoas, mas sim o mérito daquilo que ela própria conseguiu através do seu esforço, construindo o seu legado, tendo o seu desenvolvimento, a sua construção, e é tudo que eu já falei até aqui. E principalmente provar com ações, porque o Tony Stark se sacrificou no final para salvar o mundo. Pense nisso. Tratava os outros com sarcasmo, fazia piada no meio de ataque alienígena e era maneiro demais. E o que tem a ver o humor dele durante as guerras e tal? O Hulk chegou numa bicicletinha, isso é problema também? Ninguém se doía. Pelo contrário, todo mundo achava um charme. Mas aí quando uma mina se diz ambiciosa, é um ataque à memória do Tony Stark. Papo retão, se fosse o seu Fantástico dizendo que quero ser mais inteligente de todo mundo ia bater palma também. Mas tá, você quer falar do Senhor Incrível? Vamos falar de Reed Richards, o vulgo homem mais inteligente do mundo. Ele simplesmente domina física, química, biologia, mecânica quântica, criou invenções, é um mestre das criações, estrategista e explorador do mundo. Legado. O que eu falei no começo pra vocês? como foi Hayley Williams, saiu um bagulho ficar sério. Vocês estão ligados que não é sobre o que ela falou, é sobre quem tá falando. Mas a pergunta que não quer calar é, por que uma mina pobre periférica não pode sonhar grande? A gente... Ela pode sonhar. Isso não é errado. Mas ela não precisa pagar ninguém para ter a sua própria meritocracia. Ela não precisa ser maior que ninguém, abaixando as outras pessoas, mas sim o mérito daquilo que ela própria conseguiu através do seu esforço,
construindo o seu legado, tendo o seu desenvolvimento, a sua construção, e é tudo que eu já falei até aqui.